Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, que possamos ter uma tarde tranquila, de paz e de amor. Vamos dar início à nossa reunião de hoje com a leitura do livro Sinal Verde, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. Vamos fazer a leitura número 38, com o título Separações. Nas construções do bem, é forçoso contar com a retirada de muitos companheiros e, em muitas ocasiões, até mesmo daqueles que nos fazem mais estimáveis. É preciso aguentar a separação quando necessária, como as árvores toleram a poda. Erro grave reter conosco um ente amigo que anseia por distância. Em vários casos, os destinos assemelham-se às estradas que se bifurcam para atender aos desígnios do progresso. Não servir de constrangimento para ninguém. Se alguém nos abandona em meio de empreendimento alusivo à felicidade de todos, e se não nos é possível atender à obra em regime de solidão, a divina providência suscita o aparecimento de novos companheiros que se nos associam à luta edificante. Nunca pedir ou exigir de outrem aquilo que outrem não nos possa dar. Não menosprezar a quem quer que seja. Saibamos orar em silêncio uns pelos outros. Apenas Deus pode julgar o íntimo de cada um. Vamos assim elevar nossos pensamentos, unir nossos pensamentos, para que possamos criar uma corrente de amor, de tranquilidade, de paz, junto aos amigos espirituais que também já se encontram aqui conosco, que possamos, nesses momentos que estivermos aqui, vibrarmos positivamente, vibrarmos no amor do Cristo, nos seus ensinamentos, no legado que Ele deixou para todos nós, que possamos assim ter esta oportunidade de aprendizado no dia de hoje e que possamos, além disso, com cada aprendizado que tivermos aqui, cada ensinamento, buscarmos colocar em prática esse aprendizado para o nosso crescimento, para a nossa evolução moral, para que possamos crescer e chegar a uma condição melhor como espíritos que somos, que fomos criados por Deus, nosso Pai, ignorantes e simples, mas que podemos alcançar condições muito melhores. Que possamos contar com a espiritualidade amiga para nos acompanhar, nos proteger, que essa mesma espiritualidade esteja fluindo as águas que aqui serão servidas, os companheiros que trouxeram para seu uso, que principalmente a espiritualidade amiga possa estar ao lado da nossa companheira Neuza, para que ela possa passar o seu estudo, o seu conhecimento da melhor maneira possível e cada um absorva esses ensinamentos para a nossa melhoria. Felizes por estarmos aqui reunidos, que a paz de Jesus possa estar conosco, nos amparando e nos protegendo. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos agora passar a palavra para a nossa companheira Neuza, que irá nos falar sobre laços de família, família terrena e família espiritual. Boa tarde a todos.
Como o Pedro já adiantou para a gente, nosso tema hoje é laços de família. Já quero iniciar, desculpa a vocês pelo jeito que eu estou falando, eu estou com a boca cheia de ponto, mas eu não quis deixar de fazer a palestra. Nós vamos falar então sobre a família terrena e a família espiritual. No livro Fonte Viva, Emmanuel, na página 351, nos traz o seguinte: a casualidade não se encontra nos laços de parentela. Princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas. E que Emmanuel nos diz? Que não é por acaso. Não existe laço de parentela por acaso. Não existe um espírito que entra na nossa família por acaso. Todo espírito que está conosco, como dizia Chico, né? Nós estamos no lugar certo, na família certa, no trabalho certo, na hora certa. Então não existe casualidade. Às vezes nós temos o hábito de falar assim: ah, meu irmão é muito difícil, minha mãe, meu Deus, vocês não fazem ideia, meu pai, nossa, insuportável. Mas nós não temos defeito. Sempre são os outros que têm defeito. Nós nunca temos. Então que isso também, essa ligação de parentela, nós vamos estudando mais à frente também, sirva para que a gente possa perceber que muitas vezes aquele espírito difícil que nós chamamos é o necessário, tanto para nós como para o próprio espírito, porque nós estamos nessa caminhada para a evolução. No Estudo de Vida, André Luiz e Emmanuel diz o seguinte: todos somos irmãos, constituindo uma só família perante o Senhor, mas até alcançarmos a fraternidade suprema, estagiaremos através de grupos diversos, de aprendizado em aprendizado, de reencarnação a reencarnação. O que ele nos ensina aqui? Que nós temos o hábito de dizer meu marido, minha esposa, meu filho, minha mãe, né? Mas quando Jesus, naquele ato em que ele estava reunido e chegaram a ele e falaram: sua mãe e seus irmãos estão lá fora, e ele disse: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quando ele disse isso, ele não estava renegando Maria, ele estava confraternizando, ele já estava nos ensinando essa fraternidade suprema, que não existe meu filho, minha mãe, meu marido, meu irmão. Nós todos somos irmãos. Então é isso que ele nos ensina aqui nesse trecho. Pegando no nosso Evangelho, no capítulo 4, item 19, agora nós vamos no Evangelho. A união e a afeição entre parentes indicam a simpatia anterior que os aproximou. Daí vem que, falando-se de alguns cujos gostos e inclinações nada têm de comum com os dos parentes, que ele não pertence à família. Então é o que nós chamamos de ovelha negra, né? A ovelha negra na nossa família. Mas essa ovelha negra, como já foi dito, nós vamos ver nos outros slides também, é de reencarnação em reencarnação. Então uma hora nós nos encontramos, na próxima nós ficamos um pouco separados, depois nós vamos nos encontrar de novo, e assim nós vamos seguindo. Vocês lembram do filme do Nosso Lar, que é mais fácil citar o filme, né, do que o livro, quando André Luiz consegue reencontrar a mãe? Ela estava num patamar mais evoluído do que ele. Então ele não conseguia vê-la, ele não conseguia alcançá-la. Até que foi permitido a ele que ela viesse vê-lo. Então, o que significa isso nesse trecho do livro e do filme? Que é isso que está aqui. Nós vamos, conforme a nossa
nossa evolução, enquanto encarnados, nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, isso não quer dizer que eu vou estar no mesmo caminhar que meu marido, que minha esposa, que meu filho, né? Cada um vai no seu caminhar, no seu entendimento. Então, vai ter hora que a gente vai se separar, vai ter hora que a gente vai se encontrar de novo. Mas todos a caminho. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Pelo contrário, são fortalecidos e reapertados. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias, unidos pela afeição, pela simpatia e pela semelhança de inclinações. Esses espíritos, felizes de estarem juntos, procuram-se. A encarnação só os separa momentaneamente, pois que, uma vez retornando à erraticidade, eles se reencontram como amigos na volta de uma viagem. Então é o que nós falamos, né? Nós vamos conforme o nosso caminhar, conforme a nossa evolução, conforme o nosso livre-arbítrio. Podemos seguir juntos ou não, mas vamos nos reencontrar, com certeza. Muitas vezes, eles seguem juntos na encarnação, reunindo-se numa mesma família ou no mesmo círculo e trabalham juntos para o seu progresso comum. Às vezes, nós não precisamos ter laços diretamente familiares. Nós podemos encontrar espíritos afins no nosso trabalho, na nossa casa espírita, na nossa vizinhança, né? Por quê? Porque são espíritos que estão numa mesma sintonia, no mesmo grau de evolução nossa. Então são essas pessoas que vão cruzar com a gente. Aí nós vamos no nosso caminhar e no nosso desenvolvimento. Se uns estão encarnados e outros não, continuarão unidos pelo pensamento. Ou seja, não quer dizer que uma pessoa que desencarnou, um ente querido que partiu, que nós não estejamos mais ligados. Nós estamos ligados, pelo pensamento principalmente. Os que estão livres velam pelos que estão cativos, os mais adiantados procurando fazer progredir os retardados. Aqui é bem interessante a gente pensar que muitas vezes a gente fala assim, eu tenho tanta dó de que minha mãe foi, que ela não devia ter partido tão cedo, meu filho, né? Amor de filho partindo antes. Mas eles estão do lado de lá, zelando por nós aqui. Então, é um erro nós nos desesperarmos. É um erro nós não orarmos e serenarmos o nosso coração. Sentir a perda, sentir a passagem, sentir a dor, é claro que nós vamos sentir. Mas nós temos que livrar o espírito, deixar ele ir no caminho dele, porque ele vai estar velando por nós. Nós vamos nos encontrar no momento do nosso sono, por exemplo, que o nosso espírito se desprende, nós vamos poder nos encontrar. Então, e outras encarnações, como nós estamos vendo, nós vamos nos encontrar novamente, né? O medo do aumento indefinido da parentela em consequência da reencarnação é um medo egoísta, provando que não possui uma capacidade de amor suficientemente ampla para abranger um grande número de pessoas. Então, quando nós estamos achando que a família já está ficando grande demais, isso é um egoísmo. Porque o que Jesus nos ensinou que nós falamos lá no início? Nós somos irmãos. Então, se é todo mundo irmão, é uma família. Nós somos uma só família. Foi isso que Jesus nos ensinou. Nós somos uma única família. Em momentos como pais, em momentos como filhos, em momentos como esposa, como marido, como amigos, nós somos uma só família. No livro
espíritos, na questão 204, Kardec pergunta: desde que tivemos muitas existências, o parentesco remonta às anteriores? E a resposta: não poderia ser de outra maneira. A sucessão das existências corpóreas estabelece entre os espíritos liames que remontam às existências anteriores. Disso decorrem frequentemente as causas de simpatia entre vós e alguns espíritos que vos parecem estranhos. É aquela sensação que às vezes a gente tem de falar assim: puxa, eu gosto dessa pessoa, eu não sei porquê, acabei de conhecer, mas eu vou para a casa dela. Então, às vezes a gente está, como nós estamos aqui com o véu do esquecimento, a gente está achando que a gente encontrou essa pessoa só agora, mas essa pessoa já está no nosso convívio há muito tempo. A gente, às vezes, já pode ter sido pai, filho, mãe, esposa, né? Na questão 205, Kardec continua: segundo certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-os remontar às existências anteriores. Resposta: ela os amplia em vez de destruí-los, baseando-se o parentesco em afeições anteriores. Os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários. A reencarnação amplia os deveres da fraternidade, pois no nosso vizinho ou no vosso criado pode encontrar-se um espírito que foi do vosso sangue. Isso aqui, quando a gente estava pesquisando para montar o estudo de hoje, nos chamou muita atenção esse vosso vizinho, vosso criado, pode encontrar-se um espírito que foi do vosso sangue. Às vezes a gente tem uma antipatia gratuita pelo vizinho, pelo nosso funcionário, pelo nosso chefe, mas aquilo ali, ele foi colocado no nosso meio, no nosso caminho, propositalmente, como nós já falamos. Não existe acaso. Então, às vezes, já é um parente nosso, é uma pessoa que nós achávamos difícil, né? Que nós achávamos que era uma pessoa difícil, e que retornou de uma outra forma para que as nossas arestas pudessem ser aparadas de outra maneira, assim nos levando ao aperfeiçoamento e à nossa evolução. Então, às vezes, como a gente acha que está muito difícil aquele espírito vir como família, coloca como um vizinho. É aquele vizinho que no domingo à tarde coloca funk nas alturas, né? E aí a gente fica assim: meu Deus, não é possível. É possível, porque nós não estamos com esse vizinho por acaso. Esse vizinho está ali para nos transformar, trazendo-nos paciência, resignação e orando por ele. Então, muitas vezes ele já foi nosso filho, nossa mãe, e nós agora estamos falando que ele é insuportável, né? Na questão 289, Kardec pergunta: nossos parentes e nossos amigos vêm, às vezes, ao nosso encontro quando deixamos a Terra? Sim, vêm ao encontro da alma que estimam, felicitam-na como no regresso de uma viagem. Eu não sei se todos aqui já tiveram oportunidade de assistir alguma psicografia. Normalmente, aqui em Petrópolis tem ali no Centro Espírita Amor e Caridade. É muito comum o Orlando, que faz a psicografia, comentar sobre isso. Seu irmão está do seu lado, a sua mãe veio lhe abraçar. Às vezes, não vai nem ter como dar mensagem, passar mensagem, né? Mas ele percebe, ele vê, ele sente que a pessoa está ali, e é um consolo, né?
Então, muitas vezes a gente acha que, passou, agora não vai mais me encontrar. Vai, e vai estar perto. E muito mais perto quando a nossa oração estiver em sintonia com essa pessoa. Né? Na questão 290, os parentes e os amigos reúnem-se sempre após a morte? Isso depende da sua elevação. Foi o caso que eu citei da mãe de André Luiz. E do caminho que segue para o seu adiantamento. Se um deles está mais adiantado e marcha mais rápido do que o outro, não poderão ficar juntos. Poderão ver-se algumas vezes, mas não estarão sempre reunidos, a não ser quando possam marchar ombro a ombro ou quando tiverem atingido a igualdade na perfeição. Vou citar um outro episódio do filme. Vocês lembram que a mãe de André Luiz, a mãe de Lícias, não lembro agora, mas eu vou falar, vocês vão lembrar do fato. Ela vai reencarnar, e na hora de Lícias, né? E na hora que ela está indo para a reencarnação, ela comenta com o André por que ela está indo reencarnar. Que ela não precisava mais reencarnar. E aí ela explica que está indo porque o esposo encontra-se em dificuldades ainda. E ela vem para recebê-lo novamente como marido e vai receber as duas amantes do marido como filho. Vocês lembram desse fato? Então, às vezes, é o que eu falei do vizinho difícil. Às vezes a gente acha que aquela pessoa é muito difícil, é muito complicada, mas ela não está no nosso caminho por acaso. Enquanto em uma encarnação o marido teve duas amantes e ela evoluiu, que não precisava mais reencarnar, ela volta para auxiliar o marido e ainda recebe as duas amantes como filhos. Por que como filhos? Porque é um amor sublime. Amor de mãe é amor sublime. Então, é o único amor que ela vai conseguir sublimar tudo aquilo. Né? Na questão 488, Kardec pergunta assim: nossos parentes e nossos amigos que nos precederam na outra vida têm mais simpatias por nós do que os espíritos que nos são estranhos? Sem dúvida. E frequentemente vos protege como espírito, de acordo com seu poder. E na 488A, Kardec, persistente como era, são eles sensíveis à afeição que lhes conservamos? Muito sensíveis, mas esquecem aqueles que os esquecem. Então, percebam aqui que a oração, a ligação no pensamento, isso faz toda a diferença, tanto no nosso caminhar, como no caminhar dos nossos entes queridos que já partiram. Qual a diferença entre família espiritual e família corporal? A família espiritual é a verdadeira família, aquela que traduz a afinidade entre os espíritos. A família corporal é aquela tradicional, feito de pai, mãe, ou seja, dos membros da célula considerada máter da sociedade. Como nós falamos no início, quando Jesus diz minha mãe, meus irmãos, ele já estava falando num patamar de fraternidade, de igualdade, né? E na família corporal nós temos pequenos grupos, onde nós falamos minha mãe, meu marido, meus filhos, meu irmão, minha irmã, né? Mas quando nós já estamos no espiritual, que é a verdadeira família, todos nós somos irmãos. Considerando que nossa origem é única, isto é, fomos criados unicamente por Deus, podemos afirmar que a única parentela que possuímos é a de sermos irmãos? E assim sendo, todos os tipos de parentescos, como mãe, pai,
tio, primo, etc., são criação dos encarnados? Sim. Todos nós somos irmãos. E o amor fraterno é o que deve ser encarado entre todos os membros de uma família. Mesmo entre marido e mulher, pais e filhos. Porque supõe-se que o amor fraterno não contém aquela possessividade que geralmente ocorre nos outros amores. É o que nós comentamos. Meu pai, meu filho, minha esposa, né? Mas existe o amor fraterno onde todos nós somos irmãos. Sabemos que a parentela corporal possui laços muito frouxos entre os encarnados, que facilmente se partem, tornando-se muitas vezes inimigos. Por que tal fato acontece? Porque a família é difícil, né? Que a gente já comentou. Justamente porque na parentela corporal geralmente estão envolvidos espíritos que necessitam de algum reajuste mútuo no que diz respeito à lei de causa e efeito. Ou seja, aquele espírito difícil que nós chamamos de ovelha negra, ele entra na nossa família. E aí, ele é diferente de tudo, ele não combina com nada. Por que ele está aqui? Porque ele precisa de uma família adequada para ser auxiliado, para ser ajudado no seu caminhar. E a família, por outro lado, também precisa daquele espírito para ter mais paciência, para evolução, para sublimar determinadas coisas. Então são as arestas que são aparadas. Isto é geralmente em família que se reúnem espíritos que um dia ou foram inimigos ou desafetos, marcando assim a sua passagem pela Terra com a convivência com quem nem sempre lhe é agradável. Então, é aquilo que nós falamos, né? É o vizinho que bota uma música alta num domingo à tarde. Mas por que ele está ali? Porque ele já foi nosso inimigo, nosso desafeto. E agora nós precisamos caminhar junto. Tanto que Jesus disse, é melhor reconciliar com o teu inimigo agora, enquanto estás aqui, né? Com o Espiritismo, sabemos que precisamos aproveitar a oportunidade na vida familiar para transformar os laços de parentela, apenas corporal, em parentela espiritual, aumentando assim a nossa família espiritual. Um laço de família pode nascer pela primeira vez com espíritos encarnados, ou este sempre tem seu marco inicial na espiritualidade? Sim. Ele pode nascer pela primeira vez como encarnado. Muitas vezes, espíritos desconhecidos se reúnem pelo mesmo tipo de necessidade evolutiva e, a partir daí, iniciam um laço familiar. É o que nós comentamos agora. Às vezes, é aquele espírito que entra na nossa família que a gente diz assim, meu Deus, mas por que ele está aqui? Se nós somos tão diferentes. Se ele é tão diferente da gente, por que ele faz parte da nossa família? Não é possível. Tem alguma coisa errada. Não, não tem. Não existe erro na reencarnação. Pensando nessa família espiritual, o que você nos poderia dizer a respeito de almas gêmeas? Nós temos muito esse fato, né, de falar almas gêmeas, inclusive está passando a novela agora. E alma gêmea, o que o Espiritismo explica? O Espiritismo não adota a teoria de almas gêmeas defendida pelos filósofos. E não consiste nas metades eternas. Eu não sou a metade de ninguém. Eu sou uma pessoa inteira, um espírito, e tem outro espírito inteiro que a gente pode conviver bem, atravessando as reencarnações em busca de uma outra. O que acontece é que as conhecidas almas gêmeas são, na verdade, espíritos que durante muitas reencarnações têm vivido juntos, desenvolvendo as afinidades, os gostos juntas, de tal maneira que a cada vez que se reencontram é aquela emoção, aquela alegria.
O ideal é que amemos tanto aos nossos semelhantes que no futuro tenhamos tanta alegria de reencontrá-los a todos como se fossem nossas almas gêmeas. Às vezes nós vemos no nosso caminhar pessoas assim com 50, 60 anos de casados, mas casados felizes, né? Não é aquele casamento que eu estou casada, não, um casamento feliz. E aí você diz, mas é alma gêmea. Não é que seja alma gêmea, é uma alma que já vem reencarnando juntos. Então eles vão se unindo através de quê? Do mesmo gosto, da mesma afinidade, dos mesmos pensamentos, das mesmas vibrações. E aí eles vão se ajuntando, se unindo cada vez mais. E aí chega um ponto que a gente fala, é uma alma gêmea. Não é alma gêmea, mas é uma alma afim. Poderia nos dizer se existe casos de obsessão familiar em que um espírito ou grupo de desencarnados obsidiem uma família toda? Sim, existem. Motivados por ódios do passado que não foram superados. Por isso Jesus disse, reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho. E esses espíritos que não perdoaram procuram destruir o que perseguem, bem como os seus afetos. Isto naturalmente facilitado pela invigilância ou pela sintonia de todos eles com os obsessores. Quem trabalha na mesa mediúnica sabe que muitas vezes o que nós chamamos de obsessor são os nossos algozes. Nós fizemos mal a eles e agora eles vêm nos cobrar. Então nós temos que perceber que o espírito que está em dificuldade nos cobrando é porque nós fizemos alguma coisa. Nós não somos o santinho da família. Temos algo a pagar. Por que as pessoas num casamento deixam de se amar e passam apenas a viver juntos por obrigação, amizade, etc., menos amor? Será que o sentimento inicial do relacionamento se dá pelo simples fato de criar grupos? Geralmente, deixam-se de amar por excesso de amor próprio. Olha que interessante esse trecho. A gente deixa de amar o nosso companheiro, a nossa companheira, por excesso de amor próprio. Amam-se tanto, sentem-se tão vítimas de incompreensão do cônjuge, que não sobra espaço para o amor, quando acaba a euforia natural dos primeiros tempos. Então, olha que trecho interessante o Evangelho nos traz aqui. Que nós, muitas vezes, o nosso amor próprio é tão grande que não sobra espaço para o outro, para entendimento, para cumplicidade. Um casamento, ele no início, ele é feito de várias emoções, mas depois ele vai se tornando uma cumplicidade, uma amizade mútua, verdadeira. Então, isso faz com os casamentos de 50, 60 anos, e que depois a gente acaba falando que é alma gêmea, né? Com o espiritismo em nossas almas, isso não acontece, porque aprendemos a identificar no nosso cônjuge o nosso irmão de escalada evolutiva, a quem devemos a condição de facilitar-lhe a caminhada. Ele é nosso companheiro de evolução. E como tal, precisa receber de nós, que muito recebemos do Espiritismo, todas as condições para que o amor, ainda com facetas diferenciadas, cresça e se estabeleça em nossos espíritos eternos. Eu não sei se vocês têm o hábito de assistir o Papo das 9 do André Trigueiro, se alguém assiste. Nesse domingo, ele falou exatamente sobre isso, sobre um casal que
com o passar do tempo, parece que o amor acaba. Não é que o amor acaba. Mas por que eles continuam juntos e felizes, vamos assim dizer? Porque eles são ajudados, cúmplices um do outro. Eles são auxiliados pela amizade, pelo carinho, pelo desenvolvimento, pela evolução um do outro. Então, quando existe essa paciência, essa cooperação, porque às vezes um está mais caído, o outro está mais rebelde, o outro está mais feliz. Então é nessa hora, na hora, por exemplo, que um está zangado, não é hora de discutir, é hora de recolher, em oração. Vamos deixar para conversar isso depois? Vamos conversar num outro momento? Porque se a gente conversar de cabeça cheia, a gente vai falar palavras que vão ofender, que vão magoar, e que não é o nosso propósito. Porque o nosso propósito é evoluir junto, né? Então isso é muito importante que a gente perceba nos nossos relacionamentos. Não só de cônjuges, não só de marido e mulher, em geral. Pai, filho, essas discussões que às vezes acontecem, são desnecessárias se a gente colocar um pouquinho de paciência, um pouquinho de paz, um pouquinho de amor, esquecer um pouquinho o amor próprio, achar que só a gente tem razão, que o outro está sempre errado. Então, ponderar um pouco, né? Poderíamos falar, para elucidar o mandamento, honrar pai e mãe? Não deveríamos também valorizar, honrar vossos filhos? Honrar pai e mãe é o que nos compete sempre, como gratidão àqueles que nos forneceram o corpo físico para o nosso reino. Isso é fundamental a gente entender. Isso já foi dito há 3.800 anos. Moisés trouxe isso. Honrar pai e mãe. E até hoje a gente não entende por que tem esse honrar pai e mãe. Nós, como espíritos cristãos, sabemos que precisamos do nosso corpo físico para a nossa evolução. Se nós não tivermos a oportunidade de nascer, nós não vamos evoluir nessa encarnação. Então, para a gente nascer, tem que ter o pai e a mãe. Então, nós temos obrigação de honrar pai e mãe só pelo motivo de estar vivos. Não é nada. Eles podem ser os piores pais, as piores mães, mas eles nos deram o que nós necessitamos para a nossa encarnação, para a nossa evolução, que é estar vivo, é estar aqui. Honrar os filhos é quase que um pleonasmo. Por quê? Os pais, por sempre amarem seus filhos, automaticamente procuram honrá-los. Quando não o fazem, certamente é por ignorância do que fazem. Jesus, quando falou de honrar pai e mãe, sabia que os filhos não amam seus pais como amarão os seus filhos. Nós já comentamos aqui no início sobre o amor sublime de mãe, de pai. Então, honrar seu filho é uma coisa quase que natural, vamos assim dizer. Porque amor de mãe suprima tudo. Amor de pai está ali, junto. Isso já é automático. Agora, honrar pai e mãe foi um ensinamento por isso. E só o fato de estarmos encarnados já é suficiente para isso, né? Existe alguma possibilidade da nossa interferência na escolha da família carnal face a uma nova reencarnação? Uma família nascer na Bahia ou na Sibéria tem um planejamento para isso? Se vai ser branca, negra, índia, etc. Sim. Toda reencarnação obedece aos princípios da necessidade evolutiva do espírito. O lugar onde nascemos, a família, o tipo do corpo físico, os defeitos, a beleza, a inteligência, nada por acaso. Então, às vezes nós falamos assim, eu tenho tanta dó
aquelas crianças que estão lá na África, passando fome, né? E outros com tanto dinheiro, a gente não consegue entender. Aqui, a reencarnação. É a sublime explicação da reencarnação. É a necessidade que o espírito tem. Hoje, eu estava vendo um vídeo da Maíra, né? Maíra, não sei como é que é o nome dela. E ela falava uma história de Chico, que dizia o seguinte: Chico estava distribuindo umas cestas básicas. E aí uma pessoa que estava ajudando ele, conhecia aquela comunidade e falou, chegou perto dele e falou assim: Chico, está vendo aquela mulher ali? Não dá cesta básica para ela. Ela tem 2 casas alugadas, Chico. Ela não precisa de cesta básica. Não dá cesta básica para ela. Aí o Chico olhou e falou assim: não, meu irmão, eu vou dar sim, porque ela já está começando a treinar a próxima encarnação. Então, ela agora tem 2 casas e está pedindo cesta básica, mas na próxima ela vai precisar da cesta básica. Então ela já está treinando a próxima encarnação dela. Então nada é por acaso. A gente nascer na Sibéria, ou na Bahia, ou em Petrópolis, nada é por acaso. Como podemos trabalhar a relação de família, de espíritos que deveriam permanecer juntos para a sua evolução e por nosso livre-arbítrio nos separamos pelo divórcio? Geralmente, quando do retorno à vida espiritual, os espíritos envolvidos sentem profunda frustração pelo tempo perdido. E aí pedem nova oportunidade do retorno para então, geralmente, numa situação mais difícil, recomeçarem de onde pararam. É o que eu citei da pessoa que veio do nosso lado receber o marido novamente e as 2 amantes como filho. Né? Eles vieram numa posição mais difícil. Como a espiritualidade vê os desvios de planejamentos que promovemos? Por exemplo, casar com pessoa que não estava planejada. O que dizermos dos casamentos acidentais na relação de família? A responsabilidade da criatura humana deve estar sempre em pauta por cada um de nós. Por isso que nos relacionamentos afetivos da atualidade, onde estão fora de moda a responsabilidade, o respeito, onde o sexo tem prioridade, distanciando-se da responsabilidade, este problema do casamento acidental tem acontecido mais vezes. Aí ocorre o que falamos anteriormente, perda de tempo. Então, quando nós nos deixamos levar, como hoje em dia, pela facilidade de sexo, de uniões que não teriam nada a ver, né, com a nossa vida, com a nossa evolução, quando nós retornarmos à pátria espiritual, nós iremos perceber que perdemos tempo. Foi uma encarnação perdida. Aí ocorre o que falamos anteriormente, perda de tempo. Precisaremos retornar e começar de novo. O espírita tem que se esforçar para não engrossar as fileiras destes casos. Então, que a gente, como espírita cristãos, que temos a codificação, temos as explicações dos porquês, né? Por que nascemos nessa família, por que casamos com fulano, por que temos uma pessoa difícil no lar. Nós temos essas explicações. Então, se nós temos essas explicações, vamos aproveitá-las. Não vamos perder tempo. Existem 3 vezes mais espíritos desencarnados do que encarnados, esperando uma brecha para encarnar. E nós vamos perder tempo? Nós vamos deixar passar uma encarnação por fragilidades, por bobeiras? Então, que a gente esteja sempre muito atento a isso, né? O que poderia nos
falar a respeito da adoção de filhos. Considere, por tudo que já estudamos na doutrina, que a adoção de filhos é uma das grandes ações que podemos ter na nossa escalada rumo à evolução. E como o amor cobre a multidão de pecados, nós temos que exercitá-lo em todas as oportunidades. A adoção é um lindo ato de amor. Então, quando muitas vezes nós não temos possibilidades de ter filhos nossos, ou temos, mas também temos a possibilidade de adotar uma criança, tenhamos a certeza que esse espírito não vem para o nosso lar por acaso. Tenhamos a certeza de que nós precisamos estar com esse espírito, que nós precisamos auxiliar, como pai, mãe, avós, que nós precisamos auxiliar esse espírito na evolução dele. Então, como diz aqui, a adoção é um lindo ato de amor. Quem tiver essa oportunidade, não deixe passar. Agora, como nós estamos falando de laços familiares, de terrenos e espirituais, nós vamos trazer aqui uma música do Carlinhos Conceição, que é aquele que fez Santa Casa Santa, né? Que nós achamos bem oportuna para esses laços familiares. O nome da música é Maria de José e José de Maria. Então nós trouxemos essa imagem que é a família perfeita. O que é a família perfeita? Não é a família doriana, é a família espiritual. É a família que Jesus disse que nós vamos chegar lá, que nós chegaremos à perfeição. Nós nascemos simples e ignorantes, mas nós vamos chegar à perfeição. E nós vamos chegar nessa família. Essa família que a gente quer tanto, que a gente deseja tanto. E nós vamos conseguir. Basta que na hora de aparar as arestas, a gente tenha um pouco mais de compaixão no outro e menos amor próprio. Tá? Como é uma música não muito conhecida, eu trouxe ela no slide. Eu vou colocar para tocar, mas eu vou colocar para vocês acompanharem também. Corações entrelaçados, limados da paz de tuas almas puras.
aqui essa letra porque quero comentar sobre ela. Olha que interessante a inspiração, né? Carlinhos teve para fazer essa letra. Luzes sobre Nazaré, berço da minha fé. Berço da minha fé, onde nasceu Jesus, cristãos que somos. Os anjos de ternura, corações entrelaçados, nimbados da paz de duas almas puras. Nimbados, tem algumas palavras complicadas, então eu procurei. Nimbados são aquelas aureolazinhas de anjos, né, que aparecem. Das contrações em Belém, e a imagem que nos vem é de um casal aflito, buscando acomodações para receber do céu o menino bendito. Olha a importância desse ventre e a importância de José, por estar ali amparando Maria para receber esse menino bendito. Inquietações, incertezas, afinal estavam anjos encarnados. Eles eram pessoas encarnadas, Maria e José, simples, como nós. Então tinham muitas incertezas, mas tudo se deu do jeito que o próprio menino havia planejado. Então, em Jerusalém, deixaram, então, Belém, Rabi, nascido, recém-nascido. Pensativos caminhavam, pois longe estavam do dever cumprido. Eles caminharam para Belém, mas eles sabiam que tinham uma missão a cumprir. E esse dever ainda não estava cumprido. Maria e seus afazeres, José sempre à mercê, mas a carpintaria contemplava o iluminado entre os cuidados do pós-parto de Maria. Então aqui a gente percebe que José não abandonou em nenhum momento a missão que ele tinha de estar ao lado de Maria para a chegada desse menino bendito. Foi preciso obediência, mediunidade, esse dom bendito. Não se falava em mediunidade. Mas o que aconteceu com José? Não foi o sonho? Não foi a mediunidade trazendo para ele que ele tinha que acompanhar Maria nesse momento? É essa história que nós conhecemos. Cobre de zelo e cuidado, quebra de resguardo, fuga para o Egito. Quanta luz, casal de fé, Maria de José ou José de Maria. Que morada sideral foi encontrar Jesus a santa sintonia. Olha que espetáculo! Jesus organizar tudo para o ventre de Maria e ter o apoio de José nesse momento, que seria tão difícil para ela, com a fuga, com tudo mais. Mãe, o cálice real. José, luz do graal, devoção e espera. Eu também fui procurar o que era graal. Quem é? Quem veio de religião católica possivelmente sabe. Graal é o último cálice que Jesus tomou na última ceia. Então, aquele cálice chama-se graal. José, luz do graal, devoção e espera. Que na lei seja educado, até ser batizado o sol da nova era. Então, Maria e José tiveram o cuidado de educar Jesus pela lei. Que lei? Pela lei moral, pela lei de Deus, né? Era Galileia, sol da nova era. Galileia engananada. Esse engananada, ele, confesso a vocês que me pegou um pouco, até eu descobri o que era, porque eu conheço essa música, mas não tem a letra dela em lugar nenhum. E aí eu escrevia engananada, tudo junto, aí não saía nada. Eu disse, gente, não é possível, tem que ter uma solução para isso. Aí eu separei o engananada. Aí eu fui descobrir que Gananada são aqueles templos de Ganeshas que existem no budismo. Então, Galileia em Gananasha, era um local
ornado de flores, testemunhava os primeiros passos do menino que acendia tudo que tocava. Jesus, José, Maria. Que nós possamos ter na nossa mente, no nosso coração, a serenidade de uma família com Jesus, José e Maria. Muita paz. Agradecer a nossa companheira pela mensagem, pelo estudo que fez, trazendo para a gente essas informações, e isso deixa para a gente uma possibilidade, da gente entender que através do Evangelho de Jesus, o Evangelho codificado por Kardec, nós temos a oportunidade de conhecer cada vez mais a doutrina espírita, e através disso, como eu falei na oração inicial, buscarmos essa evolução, esse crescimento. Então essa responsabilidade é nossa, cada um de nós, dentro da nossa capacidade, dentro da nossa inteligência, nós temos essa condição. Então que a gente possa buscar esse entendimento cada vez mais, e vai ser super importante para todos nós. Então, estamos encerrando mais uma reunião. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, mais uma vez unindo os nossos pensamentos, as nossas boas vibrações e energias, mas agora para agradecer a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, por todo esse legado que Ele deixou para nós, agradecer essa oportunidade que tivemos aqui de estar reunidos, ouvindo o ensinamento, ouvindo a palavra do Cristo, que nos deixou esse legado de amor, de paz, que a gente possa cada vez mais absorver esses ensinamentos e buscar colocá-los em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, entendendo agora um pouquinho o que realmente é a nossa família, como somos, ligados, unidos uns aos outros, que a gente possa aprofundar esse conhecimento e buscar cada vez mais dentro das nossas células mãe, célula de o amor, praticar o amor junto aos nossos companheiros, junto àquelas pessoas que amamos, que queremos bem, e também lembrar, como foi colocado aqui, dos nossos inimigos, que a gente possa, de alguma forma, nos desculpar com eles pelos erros cometidos, e assim seguir em frente, um caminho evolutivo, um caminho de crescimento. Que a paz de Jesus possa nos acompanhar novamente aos nossos lares, que possamos seguir na caminhada todos os dias, lembrando que os ensinamentos que aprendemos aqui são para serem utilizados, muitas vezes, até mesmo no momento que saímos daqui. Então vamos sair em paz, com essa certeza que podemos caminhar entendendo a doutrina espírita e o amor do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Alguém vindo a casa pela primeira